Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à segunda semana do material que foi criado para vocês pelos professores da Escola Domingos Fubini, tá? Nós vamos iniciar a aula da segunda semana com um capítulo da Constituição Federal, certo? Constituição Federal. O que seria isso? Constituição é um documento que nós chamamos de lei maior de um país. É a lei maior de um país. É um documento que consta tudo que nós temos de direito e todos os nossos deveres. Não só nosso, né? Mas de todos os cidadãos, inclusive do governo, tá? Quais são os direitos do governo em relação a nós? O que eles têm de fazer por nós? Né? Quais são os deveres deles? E também quais são os nossos direitos enquanto cidadão e quais são os nossos deveres enquanto cidadão. Essa lei, ela tende a harmonizar a sociedade, a criar um ambiente onde supostamente nós poderíamos viver em paz, em harmonia. Deveríamos, se todos nós cumpríssemos de fato com os direitos, né, e os deveres que estão editados na Constituição. Eu tirei para vocês o artigo 5. Se nós cumpríssemos apenas o artigo 5, se nós, cidadãos, políticos, governantes do Brasil, colocássemos em prática apenas o artigo 5, nós conseguiríamos eliminar muitas, mas muitas confusões que hoje fazem do nosso país um país triste. Triste porque nós vemos que o tempo passou, nós conseguimos a nossa libertação enquanto país, deixamos de ser colônia e continuamos a colocar em prática, permitimos, né? Porque ficar quieto, às vezes não denunciar de forma correta, né, a algumas situações. A gente acaba contribuindo para que a história do nosso país, a história feia do nosso país, volte à tona, tá? O artigo 5, ele diz assim: todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais, gente. O que quer dizer isso? Não importa se você é gordo, magro, alto, baixo, se você tem olho puxado, se você tem a pele diferente, não importa se o seu cabelo, não importa se ele é diferente do meu, não importa se você tem dinheiro, se você não tem, não importa. Todos nós somos iguais perante a lei, certo? E isso basta. Basta para a gente entender que a gente não tem que desmerecer ninguém, que a gente não tem que escravizar ninguém. Gente, isso é injusto. A lei injusta que vocês vão ler na semana 2 do material fala sobre leis injustas. O que seria isso? Seriam todas as ações que nós colocamos em prática e que vão contra o artigo 5 da Constituição. Se eu coloco você para trabalhar na minha casa, fixo um horário, você vai trabalhar 6 horas por dia. Então você
Trabalhou às 6 horas, eu chego para você, amor, ó, é o seguinte, agora é hora de você ir para casa, já deu o seu horário, eu tô sendo justa, certo? Com o ser humano que trabalha para mim. Porque se ele trabalha para mim é porque eu não tenho tempo para fazer as coisas. É porque eu tenho uma empresa e eu tenho que ter funcionários, né? Eu tenho uma indústria. Esses funcionários, eles trabalham para que eu possa me manter e assim gerar dinheiro para que eu possa manter essas famílias. Então eu seria justo se eu colocasse essas pessoas para cumprir os seus horários. De 6 horas, 8 horas, não importa. Deu o horário? Tchau. Vão descansar. É direito de vocês descansarem. Mas se eu coloco você para trabalhar às 5 horas da manhã e eu obrigo você a trabalhar mais do que deveria e não pago de maneira justa, é exploração. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, pode acontecer dentro de uma indústria, pode acontecer no comércio, pode acontecer até dentro de casa. Eu sou professora, eu trabalho 12 horas por dias. E aí o que acontece? Eu preciso colocar uma empregada para arrumar minha casa. Mas se eu obrigar essa empregada a ficar horas e horas e horas e horas dentro da minha casa e não pagar de maneira correta, eu estarei sendo injusta. Perfeito? Então, leis injustas são as leis que você cria burlando a Constituição, negando o artigo 5, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, certo? Então, se eu mantenho você em trabalho escravo, se eu xingo você porque você é diferente de mim, se eu desrespeito você porque você não tem as mesmas condições que eu, porque você tem um estilo de vida diferente, eu estou desrespeitando o artigo 5 da Constituição. Eu estou criando uma lei particular, a minha lei, certo? Então eu estou ferindo a Constituição Nacional, que diz a nós que, sem distinção qualquer, os brasileiros, os estrangeiros, os residentes no país deverão ser prejudicados, deverão ser podados, proibidos do seu direito de agir e pensar, do seu direito ao trabalho, do seu direito à dignidade. Aqui no artigo nós vemos: homens e mulheres são iguais. Se somos iguais, por que algumas mulheres sofrem com o machismo? Se somos iguais, por que algumas mulheres não podem receber o mesmo salário que um homem? Se somos iguais, por que em alguns lugares elas são humilhadas? Estranho, né? Nós deveríamos fazer com que a Constituição fosse colocada em prática, para que nós pudéssemos ter, de fato, a liberdade que nós temos garantidas, né, na Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, em virtude da lei. Então eu não sou obrigada a fazer
horas extras, a ficar presa dentro de uma casa ou de uma empresa, a sentar no fundo da sala ou a ser excluída dentro de uma sala de aula. Ninguém tem o direito de fazer isso com o outro. Ninguém. Porque quando algo tem que ser retirado de nós, se alguma pessoa tiver que ser retirada de nós, é porque a lei analisou, refletiu, julgou e acreditou que para o bem da nação, essa pessoa deveria ser retirada do meio da sociedade. Fora isso, ninguém tem o direito de falar para nós se nós estamos certos. Ninguém pode apontar e falar você está errado. Mas saibam, isso eu estou falando por quê? Porque nós estamos trabalhando a lei. Se você estiver agindo de forma contrária à lei, se você estiver agindo de forma que fere o outro, então você vai ser julgada e condenada conforme a lei. Ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumanos. Isso significa que nenhuma criança pode ser amarrada, queimada, nenhuma criança pode ser jogada, ou adolescente pode ser jogada à rua. Nenhuma criança ou adolescente ou idoso pode ter sua vida destruída pelo outro, nem mesmo pelo governo, porque está na Constituição. É livre de manifestação do pensamento. Ou seja, eu posso falar o que eu quero? Posso. Mas eu também tenho que saber refletir, porque as palavras ferem. Então eu tenho que ter conhecimento. Caso contrário, eu vou ferir o próximo. Isso daí deixa de ser, então, uma manifestação sadia. Todos nós temos direito de ir e vir, de se manifestar, desde que seja de uma forma sadia. Perfeito, sabe? Portanto, o que gera a paz, a dignidade entre nós? O conhecimento. Quando nós não temos o conhecimento, por isso que eu coloquei aqui para vocês, né? Conhecimento versus desconhecimento. Eu quero dizer o seguinte: todas as pessoas que têm conhecimento, elas vão evitar o pior. Então, a falta de conhecimento leva você a gerar uma sociedade infeliz, intolerante, egocêntrica, sem poder de refletir. Gera a violência e o preconceito. Gera a exploração e a escravidão. Então, todos temos que ter conhecimento. Não só da história da geografia e da matemática, mas das nossas leis e dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. Porque muitas vezes a gente busca o direito, mas não quer pôr em prática os deveres. Como que a gente faz para pôr as coisas para funcionar? Primeiro, nós temos saídas. É isso que a gente tem que pensar. A saída é a educação. E segundo, votar conscientemente, tá? Ter consciência política. Escolher adequadamente.
Até mais, turma!